Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Sampaio, sou sócia-diretora da marketing da Solverar. Hoje estamos aqui com a doutora Rosiane Rangel, advogada especialista em proteção de dados, para um bate-papo. Então, doutora Rosiane, o que é a LGPD e por que a gente precisa de uma lei geral de proteção de dados? Primeiro, eu quero agradecer esse convite da Solveraco de falar desse tema do momento, um tema maravilhoso, que é um tema apaixonante, que são os nossos dados, né? A nossa privacidade. E não tem como falar de uma lei geral de proteção de dados, LGPD, sem entender o porquê precisamos de uma lei para regulamentar os dados pessoais. Cristina, você já ouviu falar aquela frase, os dados são o novo petróleo? Pois Já é. A gente escuta essa frase e não entende direito qual a aplicabilidade disso, né? Mas sim, os dados são o novo petróleo. E o que significa dizer isso? Que os dados são o combustível para a movimentação da empresa. Os dados que vão gerir a empresa. E por que a empresa quer conhecer você, quer me conhecer, quer conhecer todo mundo? Simples. Hoje, a empresa não vende somente produtos ou serviços, vende experiência. E vamos combinar, uma empresa que presta um serviço de experiência, a gente se encanta, né? E como o principal ativo da empresa são os dados, o nosso principal ativo é o tempo. Então, a gente concede nossos dados em busca de uma experiência melhor naquela empresa. A conversa de Lei Geral de Proteção de Dados não é recente. 3 grandes acontecimentos externos impulsionaram esse debate sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. O primeiro foi a entrada em vigor da GDPR, do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, em que as empresas que já tinham negócio lá na Europa já tiveram que se adequar à GDPR. E agora tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. O segundo foi a necessidade do Brasil entrar na Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico. E o terceiro, o mais emblemático, é o escândalo do caso da Cambridge Analytica, que resultou na eleição do Donald Trump em 2016 e na saída do Reino Unido da União Europeia. E estamos vivendo essa era da sociedade da informação. Então, a LGPD foi criada para que o indivíduo tenha controle dos seus dados. Ele tem que saber o que a empresa faz com os dados dele. Para que coleta, para onde que vai, quanto tempo que fica. E é importante deixar claro que a lei ela não proíbe que a empresa realize o tratamento de dados. E nem quer inviabilizar negócio de ninguém, muito pelo contrário. Ela dita a regra do jogo e para que a empresa tenha transparência com o titular e sem prejudicar o tratamento de dados. Tá, mas, Cristina, o que é dado pessoal? Essa lei regulamenta dado pessoal, estou aqui falando de dado pessoal, e o que é dado pessoal? O dado pessoal é toda informação que torna a pessoa identificada ou identificável. Identificada é fácil. É o meu CPF, RG, o seu CPF, RG, o PIS. E a identificável é um pouco mais complexo. Mas, de acordo com a LGPD, se os dados são capazes de identificar uma pessoa, ela merece proteção de dados. Então, eu estou percebendo, assim, pelos lugares que eu ando, eu até tive numa farmácia outro dia e vi uma pessoa me pedindo lá, quero fazer seu cadastro. Eu falei, mas eu já tenho meu cadastro. Não, é por causa da LGPD. Aí eu falei, comecei a começar para ver o grau de entendimento daquilo, né? Porque como a gente trabalha com consultoria, a gente sabe que a educação é uma parte importantíssima na mudança, né? Então, eu queria explorar um pouquinho como que a LGPD afeta as empresas, né? Totalmente. Principalmente isso daí que você acabou de falar. A empresa vai ter vai ter que ter um cuidado maior, né, em coletar os dados. Porque agora
a empresa é responsável pelos dados que ela possui. É o que a lei fala do princípio da minimização. A lei tem que coletar menos dados, aliás, a empresa tem que coletar menos dados, vai coletar aqueles dados essenciais, porque, nossa, entra um monte de gente bacana aí, até de Portugal. Bem-vindo aí, Joaquim. Obrigada pela presença. Então, a lei, ela traz o que eu gosto muito, um forte impacto, é o sentido mercadológico. Como que é isso? É o efeito cascata, o efeito dominó. Um exemplo, Cristina, imagine uma empresa receber uma proposta para firmar um contrato com uma grande empresa. E aí, normalmente, a grande empresa envia o contrato para a média e pequena empresa assinar, com aqueles termos e condições da grande empresa. E na hora que a empresa olhou lá o contrato, estava falando que ela estava adequada com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que fazer? O empresário, quando recebe um contrato desse, com uma multa alta, falando que ele está adequado, ele fica desesperado. Alguns choram, né? Que é a opção 1, na hora que recebe isso, chora. A opção 2 é não assina o contrato, porque tem uma multa alta e ele está falando que você está adequado e você não está adequado. E a opção 3, assina o contrato e depois corre atrás de profissionais para adequar rapidamente a empresa antes que aconteça alguma fraude, algum vazamento de dados e tenha que pagar uma multa. Então, as grandes empresas estão exigindo da média e pequenas empresas esse processo de adequação. E, assim, há uma preocupação das pessoas, eu acredito, daqui para frente, ela saber se ela ter, assim, como é que as empresas estão tratando esse dado, se elas estão seguindo as regras, né? É uma preocupação que eu passei a ter, inclusive, a partir do momento que eu vi ele lá viu a pessoa fazendo o cara, eu fiquei brincando com ele, falei, você sabe o que você é nessa situação aqui, qual é o seu papel aqui? Você é um operador de dados. Eu fiquei brincando com ele, usando essa terminologia mesmo para lado, controlador, né? Aí fiquei brincando. Então, assim, eu acho que é uma preocupação, né? Como é que a gente pode saber se o nosso dado está sendo tratado adequadamente à luz da lei? Tá. A lei, ela estabeleceu diversos direitos para o titular de dado. Inclusive, exatamente esse, de você notificar a empresa para saber quais os dados que aquela empresa tem a seu respeito. Com quem aquela empresa compartilha os seus dados. E isso, Cristina, já pode ser exigido desde setembro do ano passado, de 2020. O titular de dados já pode enviar uma notificação para a empresa, para a sua empresa, perguntando, e aí, quais dados que você tem a meu respeito? O Google já responde isso. Vem aquela tanto de coisa, né, que ele tem a seu respeito lá do Google. E aí eu fico na dúvida, qual a empresa que está preparada hoje para responder o titular de dado, os dados que realmente possui? Né? Porque se a empresa não responder para o titular pode, no canal da NPD, que é a autoridade que fiscaliza, né, a adequação, o processo de adequação, e pode ir lá e fazer uma denúncia, quando, olha, eu realizei a solicitação para a empresa tal, e a empresa tal não me informou os dados que possuem a meu respeito. Imagina a reputação dessa empresa. Tem um canal, né? Tem um canal hoje que pode... Tem um canal, é engraçada essa lei, Cristina, porque a lei foi publicada em 2018, entrou em vigor em 2020, e a NPD, que é o órgão que fiscaliza tudo, foi criada em 2021. E agora, em agosto de 2021, ela vai poder aplicar a penalidade, que eu acredito que a princípio vai ser somente mais um caráter informativo, como ela já tem feito, tem editado planilhas e tem dado muitas orientações no próprio site da NPD de como proceder, de como a empresa deve proceder.
Aí eu queria saber, lembrei de uma. Nesse período de adequação, né, que a gente tem visto algumas empresas se movimentando, eu recebi muito atualização do termo, né, de uso e política de privacidade, de várias empresas, né? Então, a gente queria saber o seguinte: para se adequar à lei, basta atualizar esse termo de uso e política de privacidade? Excelente pergunta. Essa pergunta responde aquele empresário que eu falei lá em cima, que recebe a notificação e fica desesperado e vai procurar um profissional. Não, eu vim aqui, eu só quero a política de privacidade. Infelizmente, o empresário, ele vincula a adequação à lei com termos de consentimento, política de privacidade, termos de uso, política de cookies, mas tem que ficar claro. Eu gosto muito de citar o exemplo do iceberg. Pensa no iceberg. Aí você vê a ponta do iceberg, política de privacidade, termos de consentimento, algumas cláusulas contratuais que fala lá que você está adequado, política de cookies, que normalmente é o que você vê, só que é todo um trabalho para fazer aquilo, eu não tenho como. É impossível fazer uma política de privacidade sem fazer todo um processo de adequação. Infelizmente, o empresário só vê a política de privacidade, só vê a questão do termo de uso, termo de consentimento, mas tem todo um trabalho antes. A conscientização de todos os colaboradores. O que a gente faz, o que é comum, que assim, não tem uma receita de bolo, Cristina, não existe aquelas fórmulas mágicas que a internet vende. Adequa a sua empresa em 24 horas, ou planilha de adequação, isso não existe. Isso não existe. O que é orientado é fazer todo um processo mesmo, desde uma conscientização de todos os colaboradores, que essa conscientização vai durar eternamente, porque a conscientização ela vai trazer para os colaboradores da empresa a necessidade de adequar a empresa à lei. Então, a gente inicia com uma conscientização, faz o mapeamento, que a gente vai descobrir como que esse dado chega na empresa, por onde que ele circula, quanto tempo o dado vai ficar na empresa. Sim, o dado não vai ficar eternamente. Então, vai ter que ser específico lá, quanto tempo, com quem compartilha os dados e para saber todo o ciclo do dado, por onde o dado tramita na empresa. Depois de feito isso, a gente vai olhar os problemas. Vai olhar, olha, esse dado aqui, ele está de acordo com a LGPD, está tudo certinho. Esse aqui não está. Então, a gente vai descobrir o que precisa ser feito naquela empresa para adequá-la, para tirar ela de um estado de desconformidade e levar ela para o estado de conformidade da lei. E depois a gente faz um planejamento, vamos planejar tudo, o que é o plano de ação. E a implementação, que são treinamentos, a elaboração de documentos, e aí sim, chega lá na política de privacidade, termos de uso, e depois o monitoramento. Porque vai ter que ter vai ter que sempre olhar isso. Vai ter que sempre ter um controle dos dados, olhar de perto o que está acontecendo com os dados. É importante ficar claro também que é muito importante cumprir essa fase, principalmente a fase do mapeamento. Lembra quando eu falei lá em cima que o titular ele pode solicitar à empresa os dados que possui? Pois é, com o mapeamento eu vou conseguir olhar e já vou saber como que esse dado tramitou na empresa. Então, eu vou conseguir fornecer uma informação para o titular, uma informação mais precisa do que a empresa fez com o dado dele. A gente sabe que no Brasil algumas questões muito relacionadas, essa é uma também, né? Assim como eu, por exemplo, trabalho com mudança empresarial há muito tempo, né? Tenho 29 anos, né, de experiência em gestão empresarial. Essa parte a lei ela vai trazer um impacto
cultural, é uma mudança cultural, né? Então, eu acho importante você ter abordado a questão de preparar o ambiente, conscientizar as pessoas, porque para não ficar aquela questão que é, mais uma coisa difícil, Senhor, aquela coisa toda de mais uma coisa que vem para me atrapalhar meu negócio, né? E observo que essa lei, aí eu queria trabalhar, ver o que você pensa sobre isso, ela é boa para os dois lados? Ela é importante para os dois lados? Né? Por que ela é importante para os dois lados? Por isso que eu acho que o empresário tem que entender o benefício, o que isso vai trazer para ele e para o cliente, entendeu? Sim. Sim. A lei, ela beneficia, sim, o titular de dado e, principalmente, a empresa que vai realizar o tratamento de dados. Hoje, o que acontece? O empresário, usando os princípios, os direitos que contém na lei, ele vai poder prestar um serviço melhor, um serviço personalizado. Sabe quando a gente chega na empresa e fala, qual o que você tem, quantos dados que você tem aqui? Uma lista de e-mail. Eles não sabem nem, eles falam, mais de 5 mil e-mails, mais de 20 mil e-mails de pessoas. E eles fazem um marketing, eles pagam um marketing de mais de 20 mil e-mails. Entendeu? Então, com a lei, isso vai reduzir também essa despesa do marketing, vai fazer o marketing mais personalizado, porque a pessoa, eu não importo de receber e-mail. Aliás, a lei não proíbe isso, mas eu quero receber e-mail do que eu tenho interesse. Eu não quero receber um e-mail um e-mail marketing que eu não tenho interesse nenhum por ele. Compreende? E essa lei, eu vou falar depois, ela traz vários benefícios para o empresário, vários, que é engraçado, né, que as perguntas às vezes são, mas olha só, mas a LGPD é para todo mundo? Todo mundo tem que se adequar? E aí, como um bom estudante de direito, fala, sim, não, ou depende. Depende, o advogado adora, né, essa palavra, depende. Vamos comigo. A finalidade da lei é regular a atividade de tratamentos pessoais. Tá. Mas quem a lei protege? Os dados de quem que a lei protege? A lei, ela protege os dados da pessoa física, pessoa natural. Ela não protege o CNPJ. A lei, o texto da lei. Isso não quer dizer que depois isso pode mudar de jurisprudência, corrente, doutrina. A lei, ela não protege CNPJ, certo? Mas ela protege os dados dos sócios, que são pessoa física, que estão no contrato social da empresa, certo? Entendido que a lei é para pessoa física. Só que quem deve obedecer à lei? A lei diz que toda pessoa física ou jurídica que realiza tratamento de dados deve adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E lembrando, não importa se o dado é físico ou é dado online. A lei, inclusive, fala inclusive online, ou seja, o dado físico e o dado online são regulamentados. Mas repare que a lei fala que a pessoa física também deve obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados. Deve atentar à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, é bom ficar claro o seguinte, a pessoa física que realiza tratamento de dados sem fins lucrativos não é aplicada a LGPD. A pessoa física que realiza tratamento de dados com fins lucrativos é aplicada a LGPD. Não entendi. Calma, vou dar um exemplo. Eu, Rosiane, vou fazer uma festa do meu aniversário. E daí eu ligo para os meus convidados, pego todos os nomes e deixo o nome de todo mundo na portaria do meu prédio. Aplica a LGPD aqui, Cristina? Não.
É uma festa de aniversário que eu estou fazendo. Então, não se aplica a LGPD. No entanto, eu, Rosiane, advogada, coleto os dados do meu cliente. E aí, aplica a LGPD? Sim, aplica a LGPD. Mas e aí, então? A gente pode usar isso para a empresa? Não. Para a empresa, não importa se é com ou sem finalidade econômica. Ela precisa se adequar à LGPD. Não importa se é filantrópica ou lucrativa, ela precisa se adequar. Então, uma igreja precisa se adequar? Precisa se adequar. Olha. Atinge todas as empresas, a pequena, a média, a grande, seja a empresa B2B ou B2C. Sabe aquela cena do Rei Leão, que o rei, chega para o filho e fala, onde que o sol bate é o nosso reino. A LGPD é assim. Aqui no Brasil, se aplicou dados, é aplicada a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí? Aí eu pergunto, a LGPD é para você? Aí você vai falar, claro! Sim, lógico, pois é uma obrigação legal e está em vigência desde 2020 e a penalidade vai ser agora em agosto de 2021. Daqui... É segunda-feira, né, já? Então, sim, é aplicado para você. Só que, com todo respeito, o empresário que pensa dessa forma, que é somente para cumprir obrigação legal, em plena era da informação e que as empresas vendem produto, serviço personalizado, é pequeno, sabe, Cristina, esse pensamento do empresário em cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, a privacidade, por ser somente uma obrigação legal. E eu digo isso por quê? Por que eu penso dessa forma? Porque atualmente nós não conseguimos prestar um serviço de excelência, personalizado, sem estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. E a adequação da lei melhora a reputação, a empresa tem que entender isso, a reputação e a imagem dela no mercado. Imagina a concorrência sabendo que você está adequado e ela não. O titular do dado, seja ele o consumidor ou mesmo seu colaborador também é titular de dado, ele vai preferir a sua empresa em detrimento da outra empresa, sabendo que a sua empresa tem um zelo, um cuidado com o dado dele. E os parceiros comerciais, quem eles vão preferir fazer negócio? Com quem respeita a lei, que, aliás, a responsabilidade do controlador e do operador é solidária. Acha que alguma empresa vai querer fornecer dados para a empresa que não está adequada? Não vai. Não vai. E, consequentemente, isso vai gerar mais negócio para a empresa. Então, a LGPD ela veio estabelecer a regra do jogo e ela protege os dois lados. Tanto a empresa, seja ela operadora ou controladora de dados, quanto o titular de dado, seja ele o consumidor, o paciente, o próprio colaborador da empresa, o sócio. O colaborador também é pessoa física, então os dados dele também tem que ser bastante preservados, né? Sim. Protegidos. Sim. É interessante isso, né? Eu achei bastante interessante. Não, e as pessoas às vezes ficam chocadas, né? Como assim? Não protege o CPF, o CNPJ da empresa, não protege a empresa? A lei não, mas assim, eu acho que tem uma forte tendência depois doutrinária, jurisprudencial, fazer estender essa aplicabilidade. Mas ainda não, tem muita coisa para regulamentar ainda a NPD. É porque muitas vezes a empresa ela fica muito preocupada em vazamento de dados com hackers, né? Não, a minha empresa nunca vai ser invadida por hackers, não. Essa questão é fora de pensamento disso. Só que não compreende que o vazamento de dados pode estar na sua empresa. Num simples post-it com a senha. Entendeu? Tem uma pergunta aí. O vazamento de dados ocorre do próprio colaborador, do próprio funcionário. Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes acontece isso.
Tem a pergunta aqui do Aloísio Francisco de Barros. Como fica o site de buscas no enquadramento da LGPD? Qual site de busca? Do Serasa? O Serasa, por exemplo, só aproveitando aí, o Serasa, por exemplo, foi suspenso, né? Tem uma multa, inclusive, por considerar que está fora a Lei Geral de Proteção de Dados, que não atende, né, os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não sei se é essa a pergunta. Eu entendi sites de busca. O quê? Do Google? Do Google? Ah, deve ser, eu acho que do Google, talvez. Você sabe que existe saiu até uma decisão recente, foi o Aloísio, né? Porque a pessoa encontrou um processo trabalhista fazendo uma pesquisa no Google, encontrou um processo trabalhista. Foi trabalhista ou civil, acho, não lembro agora. Encontrou um processo, aí judicializou contra o Google, que perdeu a ação. Aliás, as ações são públicas, né? Então, ele perdeu a ação. Ele perdeu a ação porque o juiz entendeu que a ação que essa busca processual é pública. Mas existe também decisões agora tem decisões dos dois lados, Cristina. Um juiz que condena dano moral por vazamento, outros que entende que não há dano moral se a pessoa não comprovar que a sua privacidade foi violada. Então, ainda não está pacificado. Eu não sei se foi se eu consegui responder mais ou menos aí a pergunta. O Aloysio estava falando era também do Google, né? E o Josué estava perguntando o que define o vazamento de dados. Ele está dizendo que se uma pessoa que não é de um determinado setor tem um acesso ao dado de alguém, isso é considerado um vazamento de dados. A dúvida dele é essa. Calma aí, deixa eu dizer se uma pessoa que não é do setor tem acesso aos dados. Sim. Ele está querendo saber qual é a definição de vazamento de dados. Sim, é vazamento de dados. Eu gosto de citar um exemplo, por exemplo, uma clínica médica, que o setor da saúde foi o mais abalado, né? O mais assim, porque trabalha com dados sensíveis. E aí, um exemplo, tem um grupo de WhatsApp da clínica, e aí nesse grupo o médico coloca lá um documento em que perguntando alguma informação, mas esse documento estava com o nome, identificando a pessoa, claro, mas ele pediu informação porque aquela pessoa estava grávida, então ele queria sanar uma dúvida. Acontece que o vizinho da pessoa que estava grávida trabalha na clínica e viu aquele dado, e aí chegou para a moça, que era vizinha, e parabenizou pela gravidez. E ela não gostou disso, porque ela não queria falar, ela queria esperar os 3 meses para contar para todo mundo, ela não queria que o dado dela fosse vazado. E aí, o que aconteceu? Ela judicializou em face da clínica, porque o dado dela foi vazado. Então, às vezes, a pessoa fica pensando aquela preocupação, a empresa fica com aquela preocupação do vazamento de dado ocorrer do invasão no computador. Só que não, numa conversa no WhatsApp. Nossa, seríssimo. Aí vamos aproveitar, Rose, vamos falar sobre dados sensíveis, dados pessoais sensíveis, para as pessoas entenderem. Tá. A lei ela estabelece o dado comum, dado sensível e dado da criança e adolescente. O dado comum é aquele dado que torna a pessoa identificada ou identificável. O dado sensível é aquele dado que trabalha mais com a saúde, com política, com etnia, com raça, e
é realmente um dado mais sensível, né? Aquele dado que a gente fica com... Tem que ter um certo zelo, porque pode gerar até um preconceito. E aí tem que ter... E o dado da criança e do adolescente. E é engraçado, Cristina, que muitas empresas falam assim, não, aqui na minha empresa a gente não trabalha com dado sensível, não. É só dado comum mesmo. Por quê? Cada dado tem uma base, tem umas bases legais que têm que ser aplicadas. As bases legais que a gente aplica para o dado comum nem sempre são as bases legais para os dados sensíveis. Os dados sensíveis são outras bases legais. E aí o empresário fala assim, não, aqui na empresa a gente não trabalha com dados sensíveis, a gente não tem dado sensível. Só que esquece do RH, em que tem lá o atestado de saúde da pessoa, do colaborador, entendeu? E aí tem vários dados sensíveis lá, vários. Inclusive dados de criança e adolescente. A certidão de nascimento da criança que está lá. Então, a Verônica está perguntando, Verônica Souto, está perguntando como que a LGPD, se com a LGPD, ela vai ter que apagar a base de dados que já tinha antes da lei entrar em vigor. Ótima pergunta essa daí. A NPD vai regulamentar ainda, só que não regulamentou. Mas o que eu recomendo? Porque as pessoas têm que entender que a lei não veio quebrar negócio de ninguém. A lei não proíbe e-mail marketing. Existe a base legal do legítimo interesse. Que aí as empresas podem, sim, fazer o tratamento de dados com base nessa base legal. Tendo cuidado, porque algumas empresas acham que é uma, tipo, carta coringa que tem na mão. Ah, não acha outra base legal, vamos aqui para a base do legítimo interesse. Então, isso não pode acontecer. Com relação a esses dados que a empresa já tinha, isso não foi ainda regulamentado pela NPD. O que eu oriento é mandar um e-mail para a pessoa perguntando se ela quer continuar na sua base legal, se quer continuar com os dados na sua empresa e se quer receber e-mails. Isso que eu oriento. É importante, porque a gente mexe muito com e-mail marketing. Sim, O Paste, sim. da consultoria Paste, o Leonardo Paste, ele está perguntando se existe alguma norma ISO que influencia a implantação da LGPD. Ele trabalha Sim, com norma ISO. Totalmente. A LGPD tem que caminhar ali com diversas ISO. Aliás, é bom lembrar que o processo de adequação existe 3 pilares, né? Pessoas, processos e tecnologia. E não tem como fazer isso sem ISO. Não tem como. Porque às vezes é engraçado que a empresa de TI, o pessoal da TI acha que não, que aqui não, quem vai controlar a adequação é o pessoal de TI. Só que aí os advogados falam, não, o processo de adequação tem que ter tem que ter documentos bons, tem que ter bons documentos, entendeu? E o pessoal dos processos, eles acham que eles que vão fazer a coisa acontecer. Só que é um trabalho conjunto. O advogado não consegue fazer um documento se não tiver certo, se não tiver feito um bom trabalho antes. E o TI não vai conseguir fazer também se eles não souberem qual é a norma legal, o que pode, qual é a base legal que eles podem utilizar naquilo. Então, é um processo que gruda todo mundo na mão e vão trabalhar. Não é um mais importante que o outro. E tem aquela... eu acho que o Leonardo também quis fazer uma correlação. Tem aquela figura, não é, que faz a interface, que é meio um gerente dos dados dentro da empresa. Como é que é isso? É o encarregado de dados, é o DPO. Ele vai fazer... toda empresa precisa ter. Não importa se é uma empresa operadora de dados ou se é controladora. Eu não sei se todos sabem a diferença da empresa controladora e operadora.
Eu gosto de um exemplo simples que fica claro quando a pessoa é operador ou controlador. O controlador dita as regras, ele controla, ele manda. O operador, ele recebe as normas e opera e cumpre a mando do controlador. Porém, ele tem que saber o que a lei regulamenta sobre aqueles dados, entendeu? Voltando para a figura do DPO, do encarregado de dados, ele necessariamente precisa existir, tanto na empresa controladora quanto na empresa operadora. Existem muitas coisas ainda que a NPD vai ter que regulamentar, e a questão do DPO é uma delas. Hoje, do jeito que a lei está, toda empresa, seja ela até um microempreendedor, precisa ter um DPO, um encarregado de dados. Acredito que a NPD vai regulamentar isso e vai retirar essa obrigatoriedade de um encarregado de dados para uma pessoa física, para uma microempresa. Eu acredito nisso. Mas a função do encarregado é para fazer essa interface entre a NPD e a empresa e o titular de dados. Lembra quando eu falei que o titular de dados vai solicitar informações para a empresa? Quem vai responder isso vai ser o DPO, o encarregado de dados. É o DPO também que vai ficar de olho para ver se está tudo certo, se não tem nenhum post-it, se as senhas não estão sendo compartilhadas. Ele vai verificar a necessidade de fazer treinamentos também na empresa. Então, ele que vai fazer essa fiscalização. Outro detalhe importante, diferente da União Europeia, que lá especificou que o DPO não pode ser o funcionário da empresa, colaborador, a LGPD, nossa lei, não estabeleceu essa regra. Então, hoje, do jeito que está, o DPO pode ser, sim, um empregado, um funcionário da empresa, tá bem? Mas já existe pessoas terceirizadas que prestam esse serviço. Sim, é até bom, lembrei de perguntar também, as empresas têm as terceirizadas, né? Tem muita terceirizada trabalhando. Como é que é essa questão? Como é que a lei abrange e trabalha o controlador e as empresas terceirizadas que trabalham para ele? Como é que é essa? Como é que fica? Tá. É o compartilhamento de dados. Eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas, por exemplo, a empresa, às vezes ela vai ser, ora ela vai ser controladora, ora ela vai ser operadora. Ah, como que funciona isso? Ela contrata uma empresa de contabilidade. Ela vai ser controladora, a contabilidade vai ser operadora de dados. A contabilidade vai fazer o que a empresa vai mandar. Uma empresa de marketing, a mesma coisa. É engraçado isso aí que você falou, porque, por exemplo, eu contrato, não sei, uma plataforma de curso gigante, não sei, Hotmart, por exemplo. Eu sou a controladora, a Hotmart, que faz os cursos, a operadora, certo? Certo. Só que aí a Hotmart já é uma operadora muito grande. E se eu quiser o serviço dela, eu não vou mandar nela, né? Ela que vai mandar em mim. É engraçado, né? Essa questão do mandar, que ela sim, vai sim cumprir as minhas ordens, só que ela tem muito mais recursos do que eu. Compreende? Eu estava perguntando mesmo o nível de responsabilidade de quem é terceirizado, entendeu? Que ele tem que compreender que ele tá. É a responsabilidade solidária. Teve muita dúvida, até mesmo de tribunais, sabe, Cristina? Achando que o funcionário era o operador de dados. Muita dúvida. Só que o seu funcionário, se você é uma empresa controladora, o seu funcionário também vai ser controlador. Ele não vai ser seu operador de dados. O operador vai ser a outra empresa. E a responsabilidade, se ficar caracterizado que vazou dados, a responsabilidade é solidária.
É claro que do operador só vai ser solidária se demonstrar que ele não cumpriu as obrigações que ele tinha que cumprir, que a controladora mandou, ou se ele não cumpriu a lei. Mas tem uma pergunta aqui do Josué. Josué? Se vai ter muito processo quando... Não, se vai ter muito processo igual quando saiu o Código de Defesa do Consumidor. Excelente, Josué. Olha só, a LGPD hoje, todo mundo fala que é o novo, né? Código de Defesa do Consumidor, há 30 anos atrás. Gerou essa... As empresas ficam, será que essa lei vai pegar? Fica, né? Será que vai pegar? Será que não vai pegar? A lei já pegou e está em vigência desde setembro do ano passado. E eu até... eu olhei semana passada, tinham mais de 600 ações já julgadas com base na Lei Geral de Proteção de Dados. E é importante ficar claro que é uma lei geral de proteção de dados. O que a LGPD fez foi trazer várias normas, inclusive do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil, Marco Civil da Internet, da Constituição Federal, unificou isso tudo. Então, e além disso, é uma lei que tomou como base a GDPR, o regulamento da União Europeia. E é uma lei que já pegou. E agora, a partir de agosto, a NPD vai poder aplicar multas, que muitos empresários estão preocupados com o terrorismo da mídia, e 2% do faturamento limitado a 50 milhões de reais. Eles estão muito preocupados com isso. Mas tem outras penalidades que, inclusive, pode fechar a empresa, que deve ter uma preocupação maior do empresário nesse sentido. Guilherme está perguntando sobre se o empresário tem que reorganizar a base de dados. Sim. Sim, porque o empresário vai ter que saber por onde o dado tramita na empresa, onde que ele está, para ele poder dar uma resposta também de titular de dado quando ele for notificado. A Verônica também está perguntando como comprovar que a empresa garante a proteção de dados. Que é até a pergunta. Tá. É engraçado. Alguns empresários acham exatamente isso, que depois que terminar, vai receber um certificado, essa empresa está em conformidade com a lei. Eles acham isso, que vai ter esse certificado. Só que, lembrando o gancho aí, eu acho que foi do Josué, nenhuma empresa recebe certificado e carimbo que está adequado ao Código de Defesa do Consumidor. Entendeu? Mas aí, como que a gente comprova que a empresa está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados? Primeiro, a gente vai ter uma política de privacidade, termos de uso, um código de boas práticas, fotos, treinamento, o mapeamento de todos os dados. E é importante ficar claro também que, por exemplo, a multa aplicada pela NPD vai depender do que você fez do que você fez de tratamento de dados. Se ficar comprovado que você fez tudo certinho, se o empresário fez tudo certinho, que cumpriu todos tudo o que a lei previa, todos os requisitos, os princípios, as bases legais, e aí a multa vai ser reduzida, porque é impossível, vocês que trabalham com tecnologia, a gente fala, não, olha, a empresa está adequada, não vai ter vazamento de dados, nenhum hacker vai invadir a empresa, é impossível fazer isso. Então, o que a gente faz é evitar esse risco. E comprovando que a empresa fez tudo que era possível, que tudo estava a seu alcance, a NPD vai mensurar essa questão da multa. Foi o que aconteceu com o Netshoes, que vazou os dados, mas ela comprovou que logo que vazou, ela comunicou os titulares de dados, que estava em processo de adequação.
e aí a multa foi reduzida. Vamos lá. O que que você diria agora, assim, para fechar toda essa temática, né, de que a LGPD é para todo mundo, né, que é o tema da live. O que você diria para a gente aqui, para a gente poder Que finalizar? realmente a LGPD não é para todo mundo, não é para toda empresa, é para aquela empresa que realmente se preocupa em prestar um bom serviço, um serviço de excelência para o seu titular de dados. Que não é uma obrigação legal? É, mas é muito mais que isso. É uma oportunidade do empresário se reinventar, de prestar um bom serviço. E o Não tem essa de que só veio proteger o titular. Não, veio proteger também a empresa, seja ela operador e controlador de dados. Então, assim, a LGPD não veio quebrar negócio de ninguém, veio somente estabelecer as regras do jogo, porque estava tudo muito confuso, a empresa estava fazendo tudo que tinha, que podia e que não podia com seus dados, e obrigada pela presença de todos. Parabéns para aqueles que falaram, não, eu vou dar uma olhadinha para saber o que é esse tal de LGPD e dei uma passadinha por aqui, porque realmente é o tema do momento, é um tema que a gente não pode esquecer, e os nossos dados são os nossos dados, não é da empresa. E a empresa tem que demonstrar que realmente cuida dos dados, que vai realmente comprovar que é uma empresa de excelência. Muito bem. Nós queremos agradecer, então, Viviane, sua presença, sua fala, a sua Eu que experiência, agradeço. né? E a gente está aí, né, para trabalhar essa adequação, ajudar as empresas, né, a fazer essa transição, esse momento em que o Brasil se moderniza, se alinha aos países que já estão fazendo isso há algum tempo, né? Queria agradecer a presença de todos, boa noite, né? E vamos para a próxima atração em outra live.